Meditar mudou a minha vida. Início do ano, e isso é recente. Início do ano eu estava lutando contra o vício em maconha e cigarros, nicotina. E eu não sabia mais o que fazer, porque era muito complicado vencer esses vícios. Muito complicado. Para quem fuma, para quem sabe que é difícil, não é fácil. Não é fácil. E eu decidi que ia começar a meditar. Inicialmente, foi incrível. Eu não consegui meditar 3 minutos. 3 minutos, eu fechava os olhos, começava a respirar, focar na minha respiração e... nossa, tédio fudido. E eu decidi continuar tentando. E a cada dia eu aumentava um pouco mais o número de repetições que eu fazia nas meditações. Eu fazia só 3 minutos e no segundo dia eu aumentei para 4. Mantinha 4 por umas 2 semanas. Depois foi aumentando para 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até o momento que eu conseguia meditar 30 minutos. Nesse ponto eu já estava assim, em um outro nível de estado mental. Um outro nível. Eu lembro que antes eu não conseguia controlar tantos impulsos, por exemplo, da alimentação, de manter a dieta. Eu não conseguia controlar os impulsos. Eu não conseguia escutar o que alguém falava com total desconcentração. Não conseguia. Tipo, eu escutava a pessoa, mas eu tava em outro mundo. Eu não sei se eu tenho TDAH, mas esse tipo de coisa acontecia muito comigo. E depois que eu comecei a meditar, é como se eu entrasse no momento de agora. Totalmente no momento de agora. De uma hora para outra eu comecei a controlar muito mais os meus impulsos. Comecei a controlar a vontade de entrar no Instagram e rolar o feed, de entrar no TikTok. Quando eu ia escutar alguém, eu me percebia totalmente atento para o que ela estava falando. Incrível. Sem contar que vai fazer meses que eu não fumo nada, meses que eu me controlo perfeitamente. Que eu diria que acabou o vício. Acabou totalmente o vício. Graças a Deus. Então, meditação é uma das coisas que eu indico para todos que não só têm vícios, mas que não conseguem se concentrar no mundo de hoje em dia, porque a verdade é que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais desconcentradas, imediatistas. Elas estão conversando com você aqui, mas elas estão em outro mundo. Elas não conseguem sair da porra do telefone, fica só nessa porra desse telefone todo tempo, rolando o feed lá loucamente, e nem se tocam de que o tempo está passando e elas estão perdendo tempo. Eu era uma dessas pessoas. Hoje em dia eu diria que eu estou meditando um pouquinho menos, porque a meditação é assim, se você sai um pouco da linha, você tem que... é como se fosse assim, o peso da academia. Se você para de treinar um tempo, você perde um pouco de força, você tem que voltar um pouco da estaca zero ali, para recuperar sua força de novo que você tava. Mesma coisa com a meditação. Então eu tô recuperando de novo, tô nessa jornada aí. Eu viajei, eu tive que voltar para a estaca de 3 minutos. Acredito que essa é a melhor maneira, aos poucos. Pouquinho em pouquinho. Logo menos eu vou estar na estaca de 30 minutos de novo. E eu sinto a diferença que é de você meditar pouco ou meditar nada para meditar 30 minutos. É louco, é outra coisa. É como se você entrasse em um outro estado de consciência. É incrível. Isso atrelado com NoFap, isso atrelado com transmutação sexual, é como se você virasse um outro super-humano. Outro super-humano. Onde você só foca nos seus objetivos, você pula da cama, você não levanta, você pula da cama 4 horas da manhã, focado para correr, para estudar, para tudo, para focar nos seus objetivos e ganhá-los todos os dias. Então,
Eu indico muito a meditação, muito, muito. E foi bem difícil no início, eu não conseguia meditar nem 3 minutos, porque parecia assim que eu iniciava a meditação, eu abri o olho para olhar quantos minutos estava, sempre. Até que um dia eu consegui meditar 3, depois 4, 5, e foi ao pouco. Isso passa a dar uma visão de que as coisas são aos poucos. As coisas são aos poucos, tudo é aos poucos. A gente nunca inicia do máximo, do topo. A gente inicia aos poucos, de baixo. Daqui a pouco, quando a gente vê, a gente está lá na frente, está no topo. A escada, a gente não inicia a escada lá de cima, a gente inicia a escada de baixo. E aos poucos a gente chega lá em cima. Então o que eu quero dizer com isso? Meditem. Tentem meditar. Isso vai ajudar vocês até que estão com vícios e precisam parar com os vícios. Confie em mim. Inicia com 2 minutos. No segundo dia 3, mantém 3 por uma semana. Depois vai aumentando aos poucos. Você vai se sentir muito melhor.